Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que dia, nem que momento você vai assistir a esta gravação, né? A esta entrevista. Hoje, no Trajetória de Sucesso, nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre escritório virtual. Escritório virtual. Pois é, por que é importante falar de escritório virtual? Nesse período, hoje em dia, nós estamos lembrando que esse evento está acontecendo no mês de junho, começo de junho, dia 3 de junho de 2020. Portanto, é um momento muito específico, né? Daqui a pouco nós vamos falar com o Dr. Breno. O Dr. Breno é lá de Rio Branco, no Acre. E muito interessante, ele pode ser considerado um exemplo hoje para a advocacia, porque os exatos 12 meses ele já atua como escritório virtual. Olha que legal, ele não esperou as coisas complicarem para ele agir no virtual, ele realmente já pulou, já partiu para a proatividade. Então já nós vamos falar com o Dr. Breno, só mais um pouquinho. Nós vamos aqui aproveitar esse período aqui, dando uma cena para o pessoal que já chegou, que já entrou aqui. Nesse momento eu não vou citar o nome das pessoas, citarei depois. Tá aqui, muita gente já está chegando aqui, muita gente já entrando. Embaixo aí na sua base, no seu rodapé, tem um aviãozinho. Faça como eu estou fazendo agora. Clica no aviãozinho e comece a notificar as pessoas que você gostaria que compartilhasse essa informação. Então, é muito importante porque o que nós vamos conversar com o Breno não interessa somente para a advocacia, né? Principalmente para a advocacia, porque este perfil aqui nós temos um número de 90% advogados, mas também para qualquer outra área nesse momento de pandemia, onde você não pode fazer atendimentos presenciais. Atuar de forma virtual é uma grande sacada, é uma grande mudança de paradigma e que você deve enfrentar. Então, nada melhor do que uma pessoa que já fez essa mudança antes mesmo da pandemia e que na chegada da pandemia ele já está acostumado, já está ambientado. Então, nós vamos conversar com ele, vamos conhecer antes de qualquer coisa a história dele, vamos conhecer quem é o Dr. Breno, de onde ele é especificamente, como ele chegou na advocacia, como é que passou a sua infância. E aí nós vamos desembocar aqui no tema principal do Trajetória de Sucesso hoje, que é uma pessoa que já construiu um atendimento virtual. Enquanto estou falando com vocês, eu estou aqui clicando no meu aviãozinho e convidando outras pessoas para fazerem parte. Então eu gostaria que você, se pudesse, fizesse a mesma coisa, nos ajude aí a compartilhar essa informação, porque ela é muito boa, tá? É isso aí. E o Instagram está cada dia me liberando mais pessoas para eu mandar aviãozinho. Isso é muito legal. Agora aqui, para a gente começar, antes de eu chamar o Breno, porque ele já está presente, né? Antes de abrir as cortinas para o Breno entrar, eu vou citar aqui e agradecer a presença do Antônio Marco Antônio, na verdade, advogados, Albuquerque está sempre presente, Domicília Castrale. Olá, Domicília, como é que você está? Débora Barbiero. O doutor Breno já está por aqui. Regiane Moura, Giro Previdenciário com a doutora Kênia. Regiane Moura, deixa eu ver quem mais está chegando por aqui. Quem é? Tem um nome aqui que eu não consigo interpretar direito. Para entender direito, é isso? Então vamos lá, deixa eu chamar aqui o meu amigo Breno. Deixa eu mandar um convite enviado. Vamos esperar que ele seja de volta, que ele aceite e esteja presente. Lembrando que Trajetória de Sucesso vai ser uma série de 11 entrevistas com histórias espetaculares para você que vai te ajudar muito a trajetória da sua vida. Várias linhas diferentes, vários pensamentos diferentes. E hoje nós começamos aqui, ele chegou, já está presente. Olá, doutor Breno. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Bom dia, está fazendo leitura lá, né? Está lendo lá. Muito bem. Bom dia, meu querido. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo bom? E você? Como é que está aí? A família está bem? Tudo certo? Tudo bem. Te falei que até o frio demora para chegar, ó. Chegou hoje. Não entendi. Te falei que até o frio demora para chegar, ó. Chegou hoje aqui o frio. Chegou hoje aí o frio? Chegou essa madrugada. Muito bem. Aqui já está frio desde ontem, mas acho que daqui a pouco já passa. E aí chega o calor aí amanhã para vocês de volta, hein? Aqui daqui a pouco volta o calor. Aqui não demora muito não para ir embora o calor.
À tarde já deve estar quente de novo. Ele vem logo, né? Muito bem. Bem Breno, rápido. obrigado pelo aceite do convite para termos esse papo aqui, porque nesse Eu que momento agradeço a disponibilidade. é muito importante que os nossos amigos tenham uma visão mais prática, uma visão mais concreta da realidade. Eu já estou no virtual já há algum tempo. Eu nunca gostei de esperar as coisas acontecerem para eu dar um passo à frente. Aham. Então, eu fiquei muito feliz quando descobri a sua história, porque desde o mês de março nós estamos enfrentando aí, na verdade, como é que eu posso dizer, concretamente o efeito pandemia, e o Brasil acabou, impediu aí, parou os atendimentos presenciais, estão tentando ensaiar o retorno agora, e eu acho, na minha opinião, que é um grande erro, mas quem sou eu, né, para falar sobre essas questões. E nesse período, muita gente que não se via no digital, muita gente que não se via com a possibilidade de desenvolver produto digital, de atender digitalmente, virtualmente, foi obrigado a dar um passo à frente. Eu falo que é o seguinte, a gente tem uma empresa digital, nós temos uma equipe que trabalhamos marketing digital, e Aham. até março, por exemplo, eu tinha feito muitas reuniões para conversando com os experts para falar, olha, você tem que lançar um produto digital, tem que começar a pensar no virtual, e as pessoas, muita gente, 80% das pessoas diziam para mim o seguinte, não, o meu trabalho não dá para ser virtual, o meu produto não dá para vender virtual, o que eu faço não tem como ser virtual. E aí, de repente, entrou segunda quinzena de março, e as coisas fizeram assim, a vida virou de ponta cabeça. Virou de E as ponta pessoas cabeça. descobriram que absolutamente tudo pode ser virtual. Absolutamente tudo pode ser virtual. Lá no INSS é um exemplo. Que, mas tal serviço não pode ser virtual, tal serviço... E agora tudo tem que ser virtual. Não tem para onde fugir. Isso Até personal trainer hoje está fazendo virtual. hoje isso é um paradigma. E quando eu descobri a sua história, eu fiquei muito feliz, porque você é um exemplo prático, real, do que é possível ser feito com o digital. Você é um advogado, nós vamos desmembrar a sua vida um pouquinho aqui, tá? Para a gente chegar nesse. Perfeito. E você vem demonstrando há 12 meses, há um ano exatamente, que é possível trabalhar como advogado virtualmente. Então a gente vai querer descobrir um pouquinho dessa história e descobrir como é que você vem lidando com essa situação, para a gente ajudar esses outros advogados e outros profissionais de outras áreas, não só advogados, a fazer essa migração de plataforma aí, tá? Perfeito. Ao produto virtual. Pois bem, meu querido, nós vamos começar falando lá sobre a sua infância. Vamos pegar aqui, ó, essa ficha aqui, ela é branca desse lado, mas Aham. do lado aqui, ela é uma ficha azul. Ela tá aqui, ó, história da infância, é uma ficha azul. E aí, por que azul? Porque a infância é tudo azul, né? A infância é tudo lindo, tudo perfeito, tudo está enquadrado, não tem problema, não tem dificuldade. Então eu quero começar rapidamente, a gente vai trabalhar aqui, deixa eu colocar aqui o relógio aberto na minha frente para eu não perder. Entender. Você me fala sobre a sua cidade de Rio Branco. Hoje você mora em Rio Branco, no Acre, mas você Sim. nasceu aí, a sua frente é do Acre? Na verdade, a minha família é do Nordeste, né? Mas meus pais vieram para cá em 84, se eu não me engano. 84, 85 mais ou menos. 86 eu nasci. E nasci aqui em Rio Branco mesmo. É, passei um tempo morando em João Pessoa, mas voltei para cá, foi onde eu fiz faculdade, né? Assim, a gente não é uma família rica, mas também nunca passamos necessidade. Sim. Pelo pouco que eu sei da história dos meus pais, eles tiveram uma condição mais humilde, né? E com muito esforço, fizeram faculdade com bolsa de estudo, que já existia programa de financiamento naquela época, e depois tiveram que pagar esses financiamentos, mas fizeram faculdade com muito esforço, vieram para cá, e aí tiveram 3 filhos aqui, né? Que eu e 2 irmãos mais novos. Legal. E a gente teve uma vida assim razoavelmente boa, né? Não tinha nenhum grande luxo, mas tínhamos condições de fazer uma boa escola, de estudar bem, de se dedicar aos estudos, né? Sem precisar Legal. só trabalhar, sem precisar trabalhar efetivamente assim no sentido de sustentar a casa, né? Como acontece com algumas pessoas. A Perfeito. gente, lógico, chegou a uma idade que começou a trabalhar, né? Mas não existia a obrigação de sustento da casa, Sim. né? Eu comecei trabalhando comecei na verdade numa empresa
É um período de experiência, não gostei de lá, não era uma atividade assim que para mim agregava muita coisa e resolvi sair. Eu costumo dizer assim que tanto eu quanto a minha esposa, a gente queima pontes, né? Eu não vou contar toda a história aqui, quem dá uma gulgada que vai encontrar a história de queimar pontes. Mas basicamente é tomar uma decisão de que não tem como você voltar atrás. Isso aí, Lógico perfeito. que isso, lógico que É isso isso aí. tem hora que é um pouco arriscado, né? Mas tem hora que a gente precisa tomar decisões. Então eu larguei para não voltar mais. É, Quando passou pouco tempo, consegui entrar na Secretaria de Saúde aqui como cargo comissionado. Na verdade chamava grupo de trabalho. Ganhava um salário mínimo, acho que era 500, 600 reais, alguma coisa assim. Então comecei também bem, de uma forma Sim, bem simples, né? baixo mesmo, né? Bem É, baixo. Não, isso mesmo. não tem histórico de escritório na família, nada de assim, entrei no escritório estruturado. Entrei na Secretaria de Saúde, passei mais ou menos um ano. Nesse período eu já estava fazendo faculdade, então trabalhava o dia todo, ia para a faculdade à noite, Agora, peraí, estudava muito. peraí, agora Ah, para aí. Eu quero que você pare aí agora, não avance parei. agora, porque aí nós vamos pulando uns degrauzinhos aqui, não vamos dar tudo para eles assim de repente, não. Vamos dar devagarinho, pessoal. Pessoal, saborear Beleza. melhor essa história, porque não tem nada melhor do que uma história de sucesso construída paulatinamente. Não tem nada melhor. É a melhor coisa da vida. Perfeito. Então, vamos fazer isso. Porque eu tenho certeza que essa altura, essa turma que está aí, já está todo mundo curioso como isso aconteceu, como é que ele deu. Vamos deixar eles um pouquinho na curiosidade e vamos fazer o seguinte: vamos voltar aqui. Antes de chegar na sua fase, na sua adolescência, na sua vida de trabalho, ainda na sua infância, ainda na transição da sua infância para a sua adolescência, me fala alguma coisa, o que te marcou na sua infância, pode ser da sua infância em geral ou da transição da infância para a adolescência. Me fala alguma cena que você tem, alguma coisa que aconteceu que ficou marcado na sua vida para você. Assim, para manter essa linha aqui de profissional, uma coisa que a gente sempre teve aqui em casa foi muito estude muito para arrumar um bom emprego, né, para passar no bom concurso. Então isso sempre foi. Então desde pequeno eu Estudar. sempre estudei muito, Então a sempre estudei palavra-chave para você bastante. é estudar. A palavra-chave Até para você é hoje, estudar. Até hoje a palavra-chave é estudar. É a chave que abre a porta do estudar, tempo. Então, pessoal, grava aí. conhecimento. Grava aí, pessoal. A gente fala muito isso, quando a gente fala, tem gente que diz ruim, que eu cobro muito isso das pessoas. Eu cobro muito. Eu falo, inclusive, que professor de direito previdenciário presta um desserviço para a formação do advogado. Porque o professor de direito previdenciário fica citando qual artigo, inciso e a linha para o aluno. E não tinha que citar. No máximo, eu tenho que citar a lei, porque ele está dando uma aula, falar qual é a lei, para dizer de onde está vindo. Mas o aluno tem que buscar qual é o artigo, qual é a lei. Eu acho Valdir, que isso é um desserviço. e Ele tem que estudar. uma coisa que eu nunca decorei, né? Assim, a pessoa chega assim, mas está em qual artigo? Cara, não sei. Eu sei que é assim. Você Se está precisar, aprendendo. eu dou. A lei, eu baixo ela no computador fácil e Então, encontro qual é o artigo, é complicado. né? Na petição que eu costumo utilizar, já está lá a citação dos artigos. Mas eu tá decorando de cabeça, eu sei, igual eu vejo, tal assunto está no artigo tal, capítulo tal, não sei o que está no artigo tal, capítulo tal. É que Eu aí não decoro. tem situações, por exemplo, eu como professor, que se eu vou fazer algumas citações, eu tenho que dizer qual é a minha fundamentação. Mas aí nós temos um limiar que é dizer, falar de onde veio, qual a origem, e e transformar o aluno numa pessoa preguiçosa. Porque, ó, qual é a origem? Isso é a Lei 8742, ok. Então o aluno sabe que BPC é a Lei 8742, ele tem que ir lá na Lei 8742 para estudar. Ele não tem Tem que que professor pesquisar. falar para ele qual é o artigo que tem ali. É um desserviço. Então, veja, a palavra-chave estudar, ela é muito importante. Quando eu falo isso, tem gente que não gosta. Mas em direito, os professores de direito prestam uns desserviços, que eles ficam o tempo inteiro alimentando, dizendo para o aluno o caminho. Não tem que dar o caminho, tem que dizer para ele onde é que ele tem que estudar. Tem que estudar a lei e tal, e acabou a conversa. Mas aí, isso é legal, porque isso Outra, mostra pro pessoal deixa que eu só estudar fazer faz outro parênteses. diferença. Oi? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Outra coisa que eu sempre falo também, até para quem já colaborou no escritório comigo, estude princípios e fundamentos. Princípios e Ah, fundamentos. com,
com isso aí você desenrola muita coisa, né? Às vezes a pessoa fala, ah, eu não sei. Eu digo, tá, tu lembra do princípio tal? Lembro. Então, raciocina a partir desse princípio. O que que tu acha que vai acontecer? Né? Mas o problema Raciocina a é partir que do... a gente não quer raciocinar, Breno. Muita gente não quer pensar. É, Mas vamos lá. raciocina... Aqui, ó. Deixa eu falar aqui, deixa eu dar um bom dia aqui também. Deixa eu ver aqui, ó. Viviane Escribano, é isso aí. Arissa, May Francine, Juliana Rodrigues, Valmir Cordeiro, Hugo. Ah, o doutor Hugo, grande doutor Hugo, cara. O doutor Hugo sabe tudo de judiciário. O Wilson, doutora Clementina, RR Previdenciarista, doutora Regiane Quintão e doutora Renata, fazem um trabalho incrível lá. Advogada em prática, respirando previdenciário, advogada Maria de Fátima, Nalva. Ó, quanta gente tá aqui já, cara. Muita gente. Tem muita gente aqui. E só gente fera, cara. Ó, eu fico apertando aqui, e aí eu aperto demais, sabe? Aí o negócio não entra aqui. Está aqui. Aê, muito bem. Tem mais gente aqui. Eu vou falar, continuar a entrevista, tá bom? Depois a gente continua. A advogada empresarial de Brasília faz um trabalho incrível lá. Previdencial na prática, Isabel Barros, advogada mineira, doutora Maiara, Edivaldo Gomes, Edgleuna, é isso, Dani Palmeiras, Dani Palma, alguma coisa assim. Ó, agora eu vou continuar porque já tem nome demais aqui. Raquel Barberino, uma coach incrível, que é uma parceira de trabalho, a gente faz uns negócios bem bacana, bem legal de seguir essa mulher. Breno, vamos lá então. As palavras-chave da sua infância indo para a sua adolescência é estudos. Agora, a gente entrando na sua adolescência, nós vamos para a ficha colorida. A ficha colorida, por quê? Porque na adolescência é tudo colorido. Na adolescência você aprende muita coisa, conhece muita gente, descobre muitos segredos, você desvenda muitas coisas, e aí começa aquela bagunça na cabeça de o que eu vou fazer, como vai ser, olhando alguns exemplos que parecem que estão longe de ser alcançados, outros exemplos que não são tão bons, algumas confusões que a gente tem de atitudes e tal. Então, por isso que é uma fase colorida. Na sua adolescência, como é que você enxergava o mundo do trabalho? Qual foi o link da sua adolescência para você ir migrar para o direito? Tá, então, como eu falei, a gente sempre teve a cultura aqui, né? Sempre foi instituído pelos pais, estude muito para arrumar um bom emprego ou para passar num concurso. Certo. Oi, desculpa. Não, pode continuar. E aí nisso, então, sempre, desde sempre a ideia era passar no concurso, né? Eu sempre Perfeito. gostei muito da área militar. Então, a princípio, o plano era se tornar militar. Seja polícia militar, seja bombeiro, seja forças armadas, mas a ideia era ser militar. Isso não se concretizou, né? Eu não consegui passar nos concursos, apesar de todo o estudo, assim, cheguei bem próximo, mas não concretizou. E aí eu comecei a pensar o que seria mais próximo disso, né? Dentro dos ideais que eu tinha para querer ser militar, o que seria mais próximo. Na época, na minha cabeça, foi o direito. Aí eu digo, bom, vou fazer direito. E é legal porque, assim, foi um período que, quando a gente passa por reprovações, a gente fica assim meio, né, poxa, eu não consigo e tal. E engraçado porque, após entrar na faculdade de Direito, parece que o mundo mudou, o jogo virou pro meu lado. Né? Todas as portas começaram a se abrir. Eu digo, cara, de repente era alguma coisa na cabeça, né, que travava, não sei. E aí, quando eu resolvi fazer essa mudança, o jogo virou, as portas começaram a se abrir. Mas a ideia também sempre permaneceu fazer concurso, né? Então, voltando lá para a Secretaria de Saúde, passei mais ou menos um ano, larguei de ser funcionário para ser estagiário. Passei a ganhar menos e tudo, mas eu achei que aquilo era importante para a minha formação. E engraçado que eu fui parar na polícia, mas na Polícia Civil, né? Então, ajudei a fazer muito inquérito, essas coisas todas. E a partir dali também já foi um ponto que eu decidi que eu não queria atuar com penal, né? Então, lógico que depois que eu formei, que abri o meu próprio escritório, a gente precisa pagar a conta, né? Então, terminei pegando alguma coisa ou outra, mas também não tenho grandes casos, nem muita atuação no penal. Foram coisas esporádicas mesmo, só ali para resolver uma situação imediata.
Passei mais ou menos um ano também na Polícia Civil como estagiário. E aí a minha esposa, que na época era minha namorada, viu que estava tendo concurso para a Procuradoria da República, né? Ministério Público Federal. Eu digo, vamos fazer esse negócio, né? A bolsa era muito boa, acho que dava um salário e meio, mais ou menos. De cara, estagiário ganhando isso, morando na casa dos pais. Pô, tô rico, né? Tô rico. Aí eu fiz esse concurso, passei, né? Passei bem classificado, assim, e logo fui chamado. Na época, faltava 2 anos e meio ainda para eu formar. Quer dizer, estava pela metade do curso e consegui passar no concurso desse, né? Eu digo, cara, né? Vou aprender muito. Realmente aprendi muito. Eu já gostava de direito administrativo, né? Pelo pouco que eu tinha visto na faculdade, eu já gostava. E consegui, não consegui, né? Dei a sorte, porque a gente, quando passa nesse concurso, pelo menos na época, eu não tinha opção de escolher, eu não sei como é que está hoje, mas eu não podia escolher e eu fui lotado na Procuradoria de Direitos do Cidadão. Então lá, basicamente, era direito administrativo, direito difuso, direitos humanos, mas tinha muito administrativo. Assim, eu lembro que eu aprendi direito administrativo lá, assim, absurdamente. O procurador que era responsável era um cara muito bom, assim, ele realmente um cara humilde. Tipo, a gente marcava de ir pra pizzaria os estagiários, o cara ia junto, chamava os funcionários para irem junto, Ele foi um né? exemplo para vocês até de comportamento, né? Pode ter Sim, sido. com certeza. De chegar nos cantos, ele mesmo puxar a cadeira e a mesa dele, que infelizmente a gente vê que algumas pessoas não têm essa, né, uma coisa Procurador não é humano. simples. Procurador é marciano. É, mas uma coisa simples, né, que uma pessoa que tem um cargo tão, às vezes a gente fica, Não é né, o então um comum, cara não é muito, o comum deles, né? Não é o comum. não, e é um cara um coração muito bom, muito disposto, sempre disposto a ensinar, Bacana. né, e dessa fase vieram muitos ensinamentos, assim, redação, né, eu sempre achei que eu escrevia bem. Quando chegou lá, a primeira peça que eu fiz, voltou um monte de risco, né? Corrigir isso, corrigir aquilo, estudar não sei o quê. Eu digo, caramba, eu sou analfabeto e não sabia. Mas, E olha que você era um jovem estudioso. E olha que sim, você era um jovem estudioso. sim. Então, a gente faz uma pausa aí, nós abrimos um parênteses para mostrar o seguinte. Você era um jovem estudioso e você sofreu todas essas correções. Imaginemos a qualidade das pessoas que não gostam de ler, que não gostam de estudar. Então, Ah, ficar só falar da importância de estudar, até fica parecendo clichê, mas isso é um ponto crucial na vida de qualquer pessoa. É crucial. não é à toa que a gente vê tanta petição aí que a gente não entende o que está sendo pedido, né? Já cansei de pedir inépcia recursal por não saber o que a pessoa está falando no recurso. Entendeu? Peço direto, direto. Muito Inépcia bem. recursal. E aí Foi você se formou em direito quando? Quando você chegou a sua. Você conseguiu? 2012. 2012. 2012. E você já tirou Isso. logo lá em seguida, já passou, foi aprovado na OAB ou teve ainda uma. Não, passei antes. Quando deu ali aquele períodozinho já que podia fazer que já valia, né? Eu já fiz, passei, Já peguei o meu certificado, deixei guardado já, tudo eu pronto. concluí a faculdade, já era competente para advogar. Pois bem, isso foi em 2012. Assim, tecnicamente, né? Não, é que Tecnicamente, assim, porque não, vamos tem falar uma o seguinte. série de. Pode. Não, vamos falar o seguinte, que isso é uma coisa importante para a gente separar, que quando a gente fala que uma pessoa é competente, nós não estamos falando que ela sabe fazer, porque competência é diferente de Isso, habilidade. Competente, isso, exato. adquirir uma competência é adquirir uma formação. Você fez um curso, tal, pegou, você tem uma competência. Daí você precisa transformar Exato. essa competência em uma habilidade. O que é transformar Isso. uma competência em uma habilidade? Aí você parte para a ação, para o fazer. É o fazer que te leva à habilidade. Então você se torna um pouco mais adiante uma pessoa competente e hábil, né, naquilo que você tem competência para fazer. Pois bem, isso foi em 2012. Vamos lá chamar a atenção para esse ponto que é importante. Nós estamos em 2020. 2012 para 20 são 8 anos, são meros 8 anos. Simples
e curtos 8 anos. O que aconteceu na sua vida de 2012 para cá, bem rapidinho, e me fala uma coisa, uma ação, um movimento que foi crucial para que você percebesse que era necessário você migrar para um atendimento virtual. O que te levou a essa consideração, depois de já ter trabalhado? E antes de você concluir, espero só um minutinho de você continuar. Bom dia aqui para a doutora Verusca, nossa querida doutora Verusca, do canal Doutorinha, tá aqui. Doutora Rosana, doutora Verônica, que eu não citei aquela hora. Deixa eu só fazer de novo as citações aqui, viu, Breno? Então, cadê aqui? Deixa eu voltar aqui, ó. Ana Rodrigues, Natália Cristo, Isadora Azevedo, Gisélia, Fabiane, Taina, Tamires, Giseli, quem mais está aqui? Lares, Roseli, Alexandre. Eu gosto de citar, sabe por que eu gosto de citar? Porque estão sempre nos acompanhando. Sempre nos acompanhando, desde o começo. Eu gosto de falar o nome dessas pessoas. Então, agora você pode pegar o gancho do que eu te falei e nos brindar com essa informação que é crucial. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para dizer como que eu parei na advocacia. Fica à vontade. O estágio na Procuradoria da República acabou mais ou menos em março, fevereiro, março, alguma coisa assim. E eu só formava em junho. Né? Eu fiz, caramba, completei 2 anos de Procuradoria da República, é o limite máximo para ser estagiário, não tem nem que o procurador dissesse assim, não fica porque a norma interna não autoriza, né? As normas não autorizam. E aí eu fiquei, não vou conseguir mais estágio em órgão público em canto nenhum, né? Faltando 3 meses para formar. E aí uma pessoa conhecida falou, cara, eu trabalho no escritório. Na verdade não falou nem comigo, falou com a minha esposa. Eu trabalho no escritório e lá está precisando de uma pessoa. Se ele quiser entrar, lógico que não vai poder assinar nada, né? Mas se ele quiser entrar para ver como é que é. Aí legal, eu entrei, terminei tomando gosto pela advocacia nisso. Peguei a carteira e já comecei a fazer as coisas, dando andamento nos processos. E um dia, por acaso, assim, porque o pagamento era em percentual, né? Então, por acaso eu terminei vendo o faturamento do escritório. Aí eu, novo, né? Menino novo, saí da faculdade, olhei aquele negócio de, cara, ganha isso tudo. Aí a menina falou, não, mas esse mês foi meio fraco. Eu digo, não. Vou ficar aqui. Mas aí não tinha a coragem, assim, né? Sempre fui trabalhado para fazer concurso e tinha o ideal ainda de passar no concurso e usar isso para ajudar as pessoas. Mas chegou um momento que eu falei, não, vamos tocar por aqui mesmo. Aí a minha esposa, de novo, né, vai, abre o teu escritório, abre o nosso escritório, porque ela também é formada em Direito, né? Vamos abrir o nosso escritório, vai dar certo. Eu, cara, não sei nem como é que a gente vai... Na época era namorada, né? Eu não sei nem como é que a gente vai pagar o aluguel no final do mês. Não se preocupa não, que vai dar certo, né? E é a mesma história de queimar ponte, né? Não tinha mais como desistir, final do mês tinha... Qual o nome dela? Laís, bom dia para você e parabéns pelo trabalho que você faz com esse homem aí, Laís. E aí, abrimos o escritório e não tinha como voltar atrás. Tinha que pagar o aluguel no final do mês e acabou. Se não tivesse cliente... Então a gente meteu a cara. Lógico que hoje, com 2 filhos, eu não aconselho ninguém a se submeter assim, né? Criar uma dívida que talvez não pague. Mas na época, a gente... cara e coragem, né? Sem saber nada de gestão. Eu sabia, para não dizer que eu não sabia nada de gestão, eu sabia que eu tinha que ganhar mais do que gastar, só. Que é o princípio básico e fundamental da gestão. Acabou. Se você tiver esse princípio na tua cabeça, o resto vai funcionar. O resto vai. O resto funciona. E aí a gente começou a fazer, né? Precisa de um carro, vamos comprar um carro. Quando deu pouco tempo a gente precisa casar, vamos comprar apartamento. E vamos, e vai dar certo, e vamos trabalhando. E graças a Deus deu tudo certo, né? Com pouco tempo a gente viu a questão do digital, mas não era uma cultura que a gente tinha em quem se espelhar, né? A gente viu na internet, cheguei aí para uma feira de isso aconteceu negócios. quando? Você olhou para o digital, quando isso aconteceu?
Aconteceu de verdade há mais ou menos 2 anos, que a gente começou a realmente se preocupar, Então, né? com 6 anos Eu de já... advocacia, com 6 anos de formação, você começou a olhar para o Não, digital. não. Há 2 anos atrás. Então, Então, mais ou menos... você Eu tenho formou 8. em 2012, foi isso? Formei em 2012, certo? 2012. Você tem 8 anos de formado. Então, se você há dois Certo. anos atrás no digital, você tinha 6 anos de formado. Isso, exato. Isso. Exato. A gente já tinha visto, né? Tinha achado legal a ideia e tudo, mas também Não tinha não tinha referência. assim, Não tinha não tinha referência. referência, não tinha com quem Na verdade, eu trocar, não trocar você é a figurinha. referência. Eu quero te avisar que você é a referência. É, Você agora é mas a é referência. isso. Hoje a gente tem essa consciência, né? Mas na época deixou a gente estagnado. E aí o modelo tradicional estava funcionando, né? A gente pagando aluguel, pagando as contas, com secretária, com tudo, estava funcionando bem. A gente, não, né? Vamos criar mais trabalho para que eu não estou mal dando conta do que está acontecendo aqui. Uhum. E ficamos assim, quando deu mais ou menos há 2 anos, a gente, cara, tá na hora. A gente contratou uma pessoa para criar um blog, né, fazer o site direitinho com o blog para poder ser encontrado na internet, começou a melhorar a questão das redes sociais. É, já tinha uma experiência, agora já tinha, né, uma certa experiência com gestão, já tinha começado a fazer cursos de gestão. Nesse mesmo período desses últimos 2 anos, a gente tem feito muito curso no Sebrae, vendas, marketing, toda essa questão. Estamos terminando um MBA agora nessa área de gestão, administração e marketing, específico para negócio jurídico, Veja, lá com o Legale. a sua palavra-chave. Continua sendo. Né? Perfeito. E aí, agora está pendente só a apresentação do TCC. O curso em si já acabou, né? E aí estamos colocando isso em prática. Há um ano atrás, foi um período que arrombaram o nosso escritório, entraram lá no escritório, né? A gente ficou com aquele receio, começou a botar segurança, alarme, não sei o quê. E a gente começou a se sentir mais pressionado por causa das contas também, né? A gente tinha aumentado um pouquinho a nossa conta de cara. Aí caiu a ficha, né? De, pô, online a gente já tem olhado há um certo tempo. Na prática, a maioria dos clientes só ia no escritório para fechar o contrato, né? O resto do atendimento basicamente era todo online já. Tudo a gente mandava por WhatsApp, tirava print, baixava os arquivos PDF, mandava online e usava aquilo para efeito de registro. A gente já tinha colocado no contrato a questão da comunicação por e-mail, que é responsabilidade do contratante verificar o e-mail dele com frequência, Perfeito. considerando que aquele e-mail que ele tinha informado era um canal oficial, né, e válido de informação, então se foi encaminhado por e-mail estava valendo. Assim, graças a Deus a gente nunca teve problema, né? A gente busca ter uma relação boa e próxima com os nossos clientes. Eles terminam virando nossos amigos. Lógico, não são amigos íntimos, mas a gente tem uma boa relação, consegue conversar, bater um papo, tomar um café. Tem cliente, quando tinha o escritório físico, tinha cliente que ia lá só para tomar café com a gente, Sim. né? Tava passando aqui na frente, resolvi tomar um café, tem tempo? Às vezes não tinha não, né? Mas a gente criava um tempinho porque manter uma boa relação. E aí, quando vem essa questão do arrombamento, a gente, cara, vamos unir o útil ao agradável, né? Vamos reduzir despesas e vamos migrar logo pro digital. Aí você A quebrou, gente você queimou outra ponte. queimei outra ponte porque eu não tinha como voltar atrás, né? Eu não Outra tinha como, ponte. de repente, abrir o escritório de novo e dizer, pô, não deu certo, né? Não dava, tá? Mas assim, hoje, amadurecendo a ideia é que a gente tenha novamente um ponto, né? Mas não porque não deu certo, mas porque a gente começou também a trabalhar melhor alguns pontos estratégicos e um deles vai ser a advocacia em rede, que basicamente é por meio de parcerias. Sim, Então perfeito. a gente está viabilizando um local físico novamente. Lógico, vai poder atender cliente, né? Porque tem o local físico, não existe motivo para não atender. Claro. Vai poder voltar a ter essa relação de tomar um café com o cliente, de receber no local.
E também vai poder atender os nossos parceiros. Então, de repente, a gente disponibilizar uma sala para um parceiro, para ele poder fazer um atendimento. Então, aí, um parênteses, nós vamos para aí que nós vamos fazer um parênteses. Parei. Nós vamos fazer um parênteses, por quê? Porque aí nós entramos, nós já, lá atrás, nós saímos da fase da adolescência, a fase colorida, e entramos na fase, cadê a fase do color, que é a fase adulta. Nós entramos na fase adulta quando você se forma, quando você consegue fazer aprovar na OAB antes de ter formação, você migra, você começa a advogar, começa a exercer a sua competência. Alguns anos depois você começa a olhar o digital, e aí no digital você começa a estudar, começa a fazer algumas questões de captação, vai mantendo presencial, e aí acontece uma coisa chata. Aí acontece uma coisa triste, que é uma invasão do escritório, que é lá uma coisa bem ruim. E essa coisa que acontece, ela se encontra bem no limiar, bem no meio entre uma ação tradicional, uma forma tradicional de agir e uma forma inovadora, uma forma diferente, uma quebra de paradigma. Essa ação, na verdade, ela está para a sua vida como um quebra de paradigma. Lá atrás você me disse que você tinha queimado uma ponte, aí a gente vai falar para as pessoas, para quem não sabe o que é isso, queimar a ponte é quando você precisa fazer algo para modificar a sua vida e quebrar um paradigma, e você acha toda sorte de desculpas para isso, e você já foi, já voltou, e você descobre qual é o ponto central que te impede de ir, e você simplesmente queima aquilo, joga para fora, dá o passo de uma forma que você não consegue mais voltar para trás. Não voltar atrás. É como, por exemplo, um servidor público que, de repente, quer ser um empreendedor, e esse cara, para ele ser um empreendedor, ele precisa largar o serviço público. E aí chega um momento que ele simplesmente larga o serviço público e vai embora. Ele simplesmente se exonera. Porque se ele pede licença sem vencimento, ele fica ainda lá amarrado, naquela coisa, simplesmente se exonera. Uhum. Essa é uma ideia simples. Agora, por que eu estou chamando nesse ponto? Porque uma coisa que parecia ser muito ruim na sua vida, ela quebrou um paradigma para vocês. Ela fez com que você migrasse de forma geral para o digital. E aí o tempo passa, agora, olha que interessante, nós encontramos uma outra quebra de paradigma, porque você vai para o digital, você constrói uma realidade digital, e agora você amplia os horizontes, porque você amplia as possibilidades com parcerias, e você volta para o presencial, mas não é com o mesmo paradigma, é um presencial de forma para dar atendimento, dar estrutura para os seus parceiros, para que você possa ter um ponto de contato com eles. Ou seja, é a ampliação e o avanço de um negócio que não estava escrito no teu caminho, na tua possibilidade, mas que aconteceu quando você quebrou uma ponte, quando aconteceu uma coisa chata na tua vida. Isso leva a outra questão. Minha mãezinha sempre diz o seguinte, que todo mal é um bem não entendido. Todo mal é um bem que não entende. Naquele momento é uma coisa que parece ser muito ruim, mas ela nos obriga a tomar atitudes e fazer coisas que vão nos levar a um outro patamar de vida. Então, agora eu quero retomar com você para você continuar falando sobre esse assunto. Eu precisava fazer esse parênteses. Perfeito. É muito rico o que você está contando para a gente. É muito rico. E aí eu quero que você dê uma focada para o pessoal. Esse digital, como é que é o seu trabalho no digital? Como é que vocês trabalham eficazmente? Se tem alguma ferramenta específica, alguma dica, algum conselho que você dá para que essas pessoas comecem a fazer isso? Tá, então, basicamente a gente começou com produção de conteúdo, né? Sem entender muito ainda, apesar de que a gente vinha estudando, mas a gente não tinha colocado efetivamente em prática. Então, assim, quando a gente fechou lá as portas, a gente, cara, agora tem que virar real, né? O que todo mundo fala, produção de conteúdo. Então, vamos produzir conteúdo. Uma coisa que eu faço, assim, a contrário senso, que eu vejo que não é indicação da maioria, mas eu não tenho pernas ainda não, né? Eu ainda não tenho pernas para fazer diferente, é publicar em todas as plataformas o mesmo conteúdo. Eu vejo que muita gente critica isso, mas pra gente tem dado um bom resultado. Essa semana, por exemplo, uma pessoa me ligou, né, mandou uma mensagem de WhatsApp, dizendo, a gente conversou, eu perguntei, cara, só para registro, né? Eu sempre procuro registrar de onde que a pessoa veio. Como que encontrou a gente? Eu vi vocês lá no Google, fui pesquisar no Instagram, encontrei a mesma informação e tinha gente falando bem de vocês lá, resolvi entrar em contato. Né? Legal, né? O fato de ele ver as informações similares em redes diferentes fez ele acreditar na gente, né? Então,
seguindo um pouco a contrário senso do que a maioria fala, a gente tem praticado essa questão do omnichannel e também com as mesmas informações. Não só todos os canais, mas as mesmas informações em todos os canais. Então, onde ele for, e aí entra a questão também dele, da preferência de canal. Isso. E aí tem a preferência de canal, né? Às vezes a pessoa fala assim, o meu cliente não está no Instagram. Tudo bem. Pelo menos no previdenciário, a maioria, pode ser que a maioria não esteja lá. Mas um ou outro aparece. Né? E se o cara resolver mudar para o Facebook, ele vai ver a mesma informação lá. Você sabe que eu vou falar para você que eu discordo dessa fala que alguns especialistas falam. No Instagram, nós sabemos que hoje o público abaixo de 33 anos é um público que está muito forte no Instagram. Acima de 33, 33 anos, o pessoal está muito forte no Facebook. A pessoa fala, meu cliente não está no Instagram. É um erro absurdo. É um erro absurdo essa fala. Por quê? Porque as pessoas que estão lá são pessoas que necessitam de profissionais em algum momento da vida delas para fazer algum serviço. Tem gente lá que procura um clínico para um médico, tem gente que procura um podólogo, tem gente lá que vai precisar de um advogado trabalhista, de um advogado social, de um engenheiro. É tudo uma questão de posicionamento, é que as pessoas não entenderam ainda o Instagram. É tudo uma questão de posicionamento. Como é que você se posiciona e o que você faz? Você está fazendo para criar marca ou para você buscar cliente? Se tiver essa definição, você vai conseguir atingir os resultados. Isso é muito tranquilo. Então eu vejo muita gente falar isso. Mas lá não vou buscar. Não, está tudo errado. Na verdade, está tudo errado. E vou te falar mais. Nos próximos ano e meio, nós vamos passar por uma outra reviravolta muito grande no digital, principalmente no Instagram, que as pessoas não têm a menor ideia do que está para acontecer ainda. Vai ser outra reviravolta gigantesca no digital. E Valdir, eu penso o seguinte, assim, mesmo que a pessoa que está vendo aquela postagem não seja potencialmente um cliente, mas ele é um potencial indicador. Ele é um potencial. Então, de repente, ele tem um amigo, tem um pai, tem um tio, né, tem a mãe, que vai precisar se aposentar. E aí ele, vi aquele cara lá no Instagram falando, fala lá com ele. Eu vejo muito advogado fazendo postagem para advogado. O cara, ele não é professor. Quando é um professor, tudo bem. Mas às vezes o advogado fazendo postagem para advogado, aí não adianta. O meu perfil pessoal hoje, né, que é esse que a gente está conversando aqui, eu mudei a persona dele, né? Se a pessoa pegar lá as postagens, vai ver que as últimas postagens são basicamente artigos de lei, de decisões de tribunal. Então não é mais para um público leigo, né? Eu comecei isso recentemente porque eu assumi a comissão de empreendedorismo da OAB, gestão, inovação, alguma coisa, fugiu até o nome agora da comissão completa. Eu assumi a presidência e a gente estava programando uma série de lives e tudo. Só que assim, a OAB tem várias comissões, né? E ela tem que dar vazão para o pleito de todo mundo. Então, fica uma coisa que é um pouco burocrática, porque tem que agendar, tem que falar com não sei quem, né? Tem que pedir para outra pessoa fazer a arte. Normal, é uma estrutura complexa e grande, né? A OAB... Podia ser mais simples, né? Podia simplificar mais. E aí, eu resolvi fazer o trabalho de lá no meu perfil. Só que aí, tipo, lá, lógico, é mais voltado para a questão de gestão, essas coisas, né? E aí, tipo, não me senti à vontade ainda em começar a dar dica de gestão, mas eu resolvi fazer previdenciário, que é a área que eu já estou habituado. Então, se você pegar os históricos aí das minhas postagens, as últimas são voltadas para um público mais qualificado. No caso, são outros colegas, né? Outros advogados que vão entender aquilo. Uma pessoa leiga que nunca estudou ler um artigo de uma instrução normativa, ele vai ficar, tá, legal. Às vezes até curte, né? Às vezes até curte, mas ele não entende bem o que é aquilo. Vamos admitir que o advogado não entende. Então, a pessoa leiga é pior. Então, hoje tem essa separação. O meu pessoal virou uma coisa, né? Antigamente eu replicava as postagens também do escritório no meu pessoal. Tanto que se rolar aí para baixo vai ver que ainda tem algumas postagens, tem muitas postagens com a logo do escritório, que eu basicamente parei de fazer. É um público e o escritório tem outro público e ele tá no Instagram, tá no Facebook e tem o blog e tem o YouTube, né? Com essa pandemia, a gente terminou desleixando um pouco, vamos dizer assim. Eu tenho um filho de 4 anos e um de 4 meses. 3 meses.
Então, a gente ficou numa situação um pouquinho complicada. A moça que trabalhava aqui com a gente pediu para É, sair, é um né? trabalho. É um trabalho. Então, basicamente hoje eu tenho que trabalhar onde eu tenho tempo e tenho que dar vazão à demanda dos clientes. Lógico, poderia, talvez assim, dá para esforçar mais. Dá, mas também gera um cansaço, né? Que hoje, com o fluxo que eu estou tendo, está dando para manter. Não está dando para ter luxo, né? Eu acho que todo mundo sofreu prejuízos aí com isso. E cada um, lógico, às vezes o que é luxo para um não é para outro, e assim vai conforme o teu costume, o teu hábito de gastos, de vida, né? De padrão de vida. Então, dentro do meu padrão aqui, não tô tendo luxos, mas dá para manter as contas, dá para manter uma vida confortável ainda, Não está no sufoco. né? Eu Não, quero, não tô no a sufoco. gente está caminhando para o final, para a nossa finalização, e aí eu quero fazer com você um jogo de pensar rápido aqui. É rápido. Vou te fazer uma pergunta e você vai me responder. Não é para você usar esse seu alto grau de inteligência que você tem, para você ficar jogando as possibilidades, não. É para responder. Tudo bem? Tá certo, tá certo. Mas eu quero antes pedir pro pessoal que, cara, calibra de coraçãozinho aqui. Uma entrevista dessa incrível, com uma história incrível que vai servir de referência para muita gente. Inclusive, vocês ouviram ele falar agora há pouco que ele está construindo uma estrutura lá para atendimento de parceiros. Portanto, gente, parceria é tudo na vida de um profissional. Network, né? Ô, Gui, Parceria, deixa eu falar uma coisa. É, nessa jornada toda, né, chegou um ponto que a gente concluiu que queria ficar com o previdenciário, né? E a gente cometeu uma falha muito grande, que gerou prejuízo para a gente, que foi dispensar as outras áreas, né? Dispensar literalmente, a pessoa chegava e a gente dizia, não, não, isso aqui a gente não faz, vou te indicar um amigo, vou te indicar. Às vezes eu falava até parceiro, mas não era uma parceria, né? Era só uma indicação mesmo. sim. E isso terminou gerando prejuízo para a gente. E a gente precisou repensar isso e retomar. Então hoje a gente tem buscado formalizar as parcerias, tanto a gente pagando comissão para outros advogados, né, no sentido deles indicarem o cliente e acompanharem o processo junto com a gente, que é uma proposta da gente poder ensinar para eles tanto a área previdenciária, ainda que um nível básico, pelo menos para eles identificarem as demandas, Sim. e ensinar o que a gente já sabe de gestão, de fechamento de contrato, essas coisas. Quanto de lá para cá, né, deles, né, ou ao contrário, a gente indica também as áreas que a gente não atua, mas também a gente acompanhando, fazendo o primeiro atendimento, essas coisas todas, e também ganhar todo mundo em cima disso. Lembrando que essas parcerias têm sempre que ser com outros advogados, né, com outros profissionais é antiético e aí pode ter problema com a OAB. Então, sempre com profissionais da área do direito, devidamente registrados na OAB, com a situação ativa, regular. Isso, sempre dentro do que o Código de Ética autoriza. Muito bem. Vamos lá no Pensa Rápido? Tá Bora lá. preparado? Tá pronto? Espero que sim, espero que sim. Deixa eu dar um bom dia para a Érica Baresi, que está aqui. A Érica é lá da seção de Franco da Rocha, aqui de São Paulo, de São Paulo. Está sempre nos acompanhando também. Faz parte aí do meu projeto do Direito Mastigado, que a gente está construindo aí. É uma professora lá também. Seja bem-vinda, Érica. Bom dia. Henrique Jaime Ribeiro está aqui presente. Vamos lá. Uma pessoa que te fez acordar para a vida. Além de pai e mãe, minha esposa. Ela que sempre me dá o chacoalhão. É? Laís, é isso? Laís, ela E minha parceira há muito tempo, é que me dá o chacoalhão. isso aí. Quero que vocês acordar. Um profissional da sua área, e quando eu digo da sua área, eu não estou falando do ramo, estou falando da área do direito mesmo, que você tem como exemplo, como norte, como modelo. Modelo. Assim, na área digital existem dois escritórios que eu acho que são referências, é o Cates Advocacia e o Ingrácio, né? Eles têm pelo menos dentro do que é visível para a gente, eles têm um posicionamento muito bom ali de digital e Bem, conseguem fechar contratos ali só digital mesmo, alguns até com bastante automação. Então perfeito. eles Uma lembrança da sua infância, uma lembrança agradável. delícia de abacaxi. Opa, delícia de abacaxi?
Doce Olha, de abacaxi. eu tenho uma tia, tinha uma tia que faleceu faz um mês de Covid. E ela era especialista em fazer delícia de abacaxi, cara. Ela fazia É, direto e ela sempre mandava, delícia de abacaxi. Todo aniversário ela fazia delícia de abacaxi. A festa dela para todos os aniversários da família era delícia de abacaxi. Mas era um doce muito gostoso, é muito bom, né? É muito bom, né? muito bom, muito Tem bom. sabor de Um dos morango. melhores doces que minha mãe fazia. Muito bem. Meu amigo Breno, eu quero te agradecer demais pela sua disponibilidade de estar presente aqui conosco. Depois nós vamos conversar sobre outras coisas depois. Eu quero que você, eu gostaria muito que você agora deixasse para o pessoal aqui, como é que eu posso dizer? Não é um conselho, não é uma orientação, não é, mas Uma dica. faz bem para sua vida pessoal, para sua vida profissional, e que talvez possa fazer bem para outras pessoas que estão trilhando o caminho. Estude. Ah, Estude, abra a mente para novas possibilidades, né? Dentro de todos esses treinamentos que a gente fez, eu fiz alguns de autoconhecimento e foi muito bom, né? A gente costuma ter preconceito com essas coisas, né? Quando me apresentaram, eu falei que esse negócio aí vai jogar dinheiro fora, negócio caro, danado, um final de semana, tudo caro. mas terminou tudo caro, tudo muito caro. É, E aí, mas terminou sendo muito bom, né? Tanto que eu fiz, a minha esposa fez, a minha irmã fez, e a gente fez uma série disso e serviu muito para abrir a nossa mente, para abrir a nossa visão para outras coisas que a gente não via. Ajudou muito no relacionamento interpessoal aqui em casa, eu, minha esposa, minha irmã que mora comigo, na criação dos filhos. E aí, para você poder ter um escritório equilibrado, com certeza a tua vida pessoal tem que estar equilibrada. Não adianta perfeito. porque você leva, ainda mais aqui, né? Porque a minha sócia é minha esposa. É, Então, se eu tiver com problema com ela, de qualquer forma, vai interferir em todos os âmbitos. Porque a gente passa 24 horas grudado, não tem como, é impossível, você né? sabe que Então, lá atrás, antes da Revolução Industrial, a ideia era o trabalhador tinha apenas que trabalhar e esquecer o resto das coisas. Após a Revolução Industrial, começou-se a ideia de que existia a vida pessoal e a vida aham, profissional, porém, ele tinha que simplesmente separar a vida pessoal da vida profissional. Não podia juntar as duas. Já na aham, década de 80 para cá, final da década de 80 e 90, eu diria mais fortemente, final da década de 90 para 2000, muda-se a concepção e começa-se a perceber que é impossível separar essas duas vidas. E a vida não tem pessoal não como. é boa, a vida profissional não vai estar boa. E vice-versa. Se lá na vida profissional você não estiver conseguindo se encaixar, você vai carregar isso para a sua vida pessoal. Então é muito importante buscar isso. Como é que nós buscamos isso? Com desenvolvimento pessoal, com inteligência emocional. E aí os profissionais, hoje finalmente já tá, as pessoas estão abrindo mais a mente para isso, mas isso é de suma importância, o que ele falou aqui é de suma importância. Abrir a mente, buscar desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de inteligência emocional, isso é importantíssimo. E mais, gente, entender que o seu negócio não é processo, o seu negócio não é engenharia, o seu negócio não é economia, o seu negócio não é construção, o seu negócio é gente. Se você não entender gente, não aprender com gente, não vai rolar. E Né? quem Ó, procura falar em escritório, gente aqui, invariavelmente está com posso problema, né? passar aqui rapidinho, senão eu vou esquecer? Deixa eu falar em gente aqui, ó. A minha fisioterapeuta está presente aqui, a Nath Físio. Minha fisioterapeuta que o ano passado, cara, eu passei um momento tão difícil e ela me recuperou. Eu cheguei lá de bengalinha e ela me recuperou de uma forma incrível. Nath Opa, Físio, tá aí, ó. E ela faz atendimento online, viu? Faz atendimento online. olha. Alexandre Paixão, grande advogado do comando aqui, Alexandre Paixão está aqui presente com a gente também. Muito bem. É isso aí, ó. Cara, pessoal, terminamos. Eu agradeço demais, meu amigo Breno. Acho que foi riquíssimo. Vai ficar aqui. Agora o Instagram permite salvar no IGTV, né? A live vai ficar então no feed para todo mundo ver depois. Ótimo. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você, para sua esposa. Você pegou uma linha de subida, você pegou a subida, e quando a gente pega a subida, cara, engrena e manda ver, não reduz a marcha,
Você tem o hábito de queimar pontes, continua queimando as pontes, não reduz a marcha, vai embora e tudo vai ser grandioso e você vai se transformar numa grande referência para o país nessa linha. Conta comigo no que eu puder te ajudar, no que se eu de alguma forma eu pudesse colaborar com você. Você sabe que tem um amigo aqui em São Paulo, sabe que tem um amigo aqui para ir junto nessa estrada aí, tá bom? Então, beijo Perfeito. no seu coração, beijo no coração da sua esposa, dos seus filhos, beijo no coração Obrigado. de tudo que está conosco aqui. Ainda dá tempo, vai ficar gravado, manda aviãozinho para todo mundo, que é uma história riquíssima e muito boa para nós. Até a próxima. Próxima Até, quarta-feira. Valdir. Próxima quarta-feira eu estarei aqui com a doutora professora Maura Feliciano. Não percam, que é outra história Vou riquíssima. acompanhar. Até mais, Valdir, querido. obrigado. Valeu. Foi muito bom relembrar algumas coisas, hein? A gente vai deixando para trás, né? Deu para relembrar muita coisa aí. Foi bom. Obrigado. Que a gente não pensa na nossa vida, a gente simplesmente vai andando, né? É. Até mais, querido. Valeu, obrigado. Até mais. Um abraço.